Desafios da política econômica. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o ex-ministro da Fazenda, o senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Senador, eu queria que o senhor definisse melhor essa questão do custo Brasil. É uma questão que se falou muito nisso durante muito tempo, questão da infraestrutura, o baixo nível de poupança do Brasil, o baixo nível de investimento, muita carência em muitos setores, burocracia, tributação em lugares inadequados. Como é que o senhor explica essa questão do custo Brasil atuando ainda hoje? Eu te digo que o custo Brasil é elevado quando você faz uma comparação entre certas situações que ocorrem no Brasil e em países que competem com o Brasil. A situação do porto brasileiro é uma verdadeira calamidade para a empresa exportar ou até mesmo importar. O custo é elevadíssimo, os portos são mal administrados, são lentos. Você realmente, para enviar uma mercadoria para o exterior, você passa um verdadeiro calvário. Para importar também é a mesma coisa. Você tem uma burocracia grande na Receita. Você tem muitas vezes que responder e que atender a exigências de 5, 6 ministérios, além do fato de a legislação portuária no Brasil ser totalmente defasada, ultrapassada, você estatizada, uma visão voltada para beneficiar determinados setores que atuam com forma de oligopólio nos portos e que realmente faz com que o custo de uma mercadoria brasileira exportada ou importada realmente seja um dos mais elevados do mundo. A situação do aeroporto. Eu considero que não existe no Brasil uma empresa estatal tão mal administrada como a Infraero. É um caos a administração da Infraero. E eu vou dizer para você o seguinte, o Roberto Campos dizia que o administrador não pode priorizar pequenos problemas. Ele tem que dar prioridade aos grandes. Mas com o administrador que não resolve pequeno problema, nunca vai ter capacidade de resolver o grande. A Infraero não resolve problema nem dos pequenos, nem da limpeza dos banheiros, nem do papel higiênico do banheiro, tem situações da Infraero no Rio, então, o que é uma verdadeira calamidade. Você vê o seguinte, eu vejo batido muito, tem pequenos problemas que você vê a administração. Senhoras, pessoas idosas, às vezes, que chegam no aeroporto do Galeão, esperam às vezes 40, 50 minutos chegar uma mala. Muitas vezes não tem condições de tirar a mala da esteira, eles não deixam os carregadores entrarem naquele recinto de esteira. Você quer tomar um café na Infraero, lá no aeroporto do Galeão, você entra numa fila de 1h30, porque ele só tem 2 lugares para servir. Então, desde pequenos problemas. Você toma um avião, aí tem o problema, te bota num ônibus. O ônibus não chega na hora. Você para o avião, você fica lá dentro esperando todo o tempo. O avião para, não sabe para onde vai. É um verdadeiro calamidade a administração da Infraero. E você vê o Santos Dumont é a mesma coisa. O Santos Dumont realmente ainda tem o problema de investimento nas pistas. Eu estive vendo dias atrás uma entrevista do brigadeiro Adir Silva, que é uma das figuras mais fantásticas de conhecimentos do aeroporto. É uma verdadeira tragédia a situação dos aeroportos brasileiros e é um ponto de estrangulamento que dificulta realmente todo o sistema comercial nosso. E, além disso, você vê o custo Brasil de uma empresa brasileira com uma empresa estrangeira. Hoje você fala do céu aberto. Na hora que você fizer o céu aberto, você acaba com as empresas brasileiras. Porque o custo de uma empresa brasileira, comparado com o custo de uma empresa americana, por exemplo, é várias vezes maior. Só o combustível que ela paga aqui realmente é 3, 4 vezes maior. A parte trabalhista, a parte previdenciária. Então, são 2 setores que eu estou demonstrando para você o que se chama o custo Brasil. E também a burocracia no Brasil é muito grande. Você vê o seguinte, o Banco Mundial fez um estudo, pegou uma empresa e colocou essa empresa em mais de 100 países, uma empresa padrão, para ver qual era o custo da administração do seu sistema tributário, quantas horas uma empresa levava por ano para administrar o seu sistema tributário. Mas em países desenvolvidos, eu não digo a Suíça, que uma empresa gasta 150 horas por ano para administrar seu sistema, que é um partido pequeno, quase um paraíso fiscal, mas nos Estados Unidos 300, na Argentina 600, no Brasil vai a 1.600 horas. Quer dizer, uma empresa hoje ela tem, além do dinheiro que ela paga de imposto, ela tem o custo de pagar
O custo de administrar esse imposto, que é realmente elevado, que é um imposto oculto, que deve representar aí, em alguns setores, quase 1% do PIB do custo de você administrar o seu sistema tributário, em decorrência de uma série de impostos, de uma série de exigências, de uma série de obrigações acessórias. Então, esse é o custo do Brasil que tem que ser enfrentado. Então, esse problema, por exemplo, o problema das estradas, é uma verdadeira calamidade que existe hoje no setor de transportes do Brasil. As nossas estradas, no que pese alguns investimentos feitos maciçamente nos últimos anos e que foram feitos, ainda é muito deficiente. As nossas hidrovias não funcionam. Você faz o nosso... Bom uso de ferrovia também. O oeste brasileiro, vamos chamar assim, o norte brasileiro, está crescendo enormemente. Para mandar essas mercadorias, grande parte vem de caminhão ainda. Quer dizer, o setor de infraestrutura é outro aspecto do custo do Brasil. Então, eu acho que esses gargalos dificultam muito a vida da empresa brasileira. A competitividade, né? É possível quantificar esse custo do Brasil no tamanho da economia brasileira? 10%, 15%, 20%? Eu não tenho mesmo. Eu vi esse estudo na questão do custo tributário, ou seja, o que implica essa burocracia tributária. 1%, você falou. Que feito por um professor da Universidade de São Paulo, que eu devia até saber o nome dele de cor, porque foi um estudo brilhante. Mas você hoje, pelo fato de você gastar a mesma empresa padrão, de praticamente 1.600 horas por ano, para administrar, ou seja, o que ela gasta para pagar. Porque você tinha que estabelecer numa reforma tributária, prever simplesmente a simplificação, em vez de diminuir o número de impostos, de obrigações acessórias, porque o custo hoje da administração tributária é muito grande, até mesmo para a pequena empresa. Que até que pelo lucro presumido, que já foi um grande avanço, você tem dificuldades administrativas. Você dá situações em que as empresas querem entrar numa concorrência, comparecem órgãos da Receita Federal Estadual e dizem o seguinte: eu queria uma certidão que nada devo. A pessoa não posso dar. Então, se eu devo, eu quero pagar. Se eu não tenho que pagar, porque não há nenhum indicador que o senhor deve. Então, me dá a certidão que eu não devo, também não posso dar. Então, tem empresas que muitas vezes têm dificuldades em participar de licitação em decorrência da burocracia. Você é Salvador Dali. E o funcionário tem medo, muitas vezes, de dar, porque se der, aí tem medo que um Ministério Público entra, o tribunal não aceita. Então, você vê que é a dificuldade enorme que você tem aí, que tudo isso chama-se custo Brasil. Tem um ponto que cala fundo no brasileiro, no cidadão comum, que é o tal do pedágio, principalmente estradas. A gente sabe que o PAC está pensando em duplicar as ferrovias no Brasil, mas tem as estradas rodoviárias e tal. E o governo parece que começa a fazer estudos para, ao invés de privatizar estradas via pedágio, ter um outro modelo de privatizar as estradas sem cobrança de pedágio. O senhor tem acompanhado isso? E o que o senhor acha disso? É que eu vejo que as estradas que hoje que você permitiu, através de concessão, transferiu a administração para o setor privado, estão realmente num estado muito melhor que as outras, né? Então, eu acho que eu não vejo razão nenhuma, e eu poderia ter algum argumento técnico que eu não conheço, para você modificar essa posição de querer tirar do setor privado a exploração e a concessão feita ao setor privado para explorar estradas. Senador, eu queria discutir agora a questão da reforma tributária. Hoje há um aceno aí, inclusive da parte do governo, de que se retome o assunto da reforma tributária. O senhor foi, inclusive, autor de um substitutivo importante, foi super bem recebido no mercado de uma maneira geral, no setor econômico. E eu queria lhe perguntar, agora que se retoma a discussão da reforma tributária, o senhor acha que dessa vez, de fato, vai acontecer, ainda que pontual, com alguns pontos, ou pode até acontecer uma reforma tributária ampla, profunda? É que uma reforma tributária, as dificuldades de você fazer uma reforma tributária não são especificamente em decorrência de ser ela tributária, mas sim dos aspectos federativos que tem uma reforma tributária. Ou seja, da posição de união de estados e municípios, de estados de uma região, de estados de outras. De modo que, quando se fala reforma tributária, perguntar o que é reforma tributária. Porque o governo do presidente Lula fez uma importante reforma tributária, que foi a adoção do Super Simples. Que beneficiou a pequena e média empresa com realmente uma situação fantástica. Hoje, o que foi o Super Simples foi uma reforma tributária.
Então, quando hoje muito se posiciona que o grande distorção da área tributária está no problema da legislação do ICMS. Você tem 27 legislações, você tem problema de créditos, você tem problema de dificuldade de verificar o local da ocorrência do fato gerador. Agora, é complexo, porque o ideal seria, naquela proposta que eu fiz, você ter uma legislação do ICM nacional, ou seja, uma legislação só no Brasil, em vez de ter 27 legislações. Você podia procurar unificar todos os impostos, vamos chamar sobre a venda, o nome que for, sobre o consumo, os impostos não sobre a renda, que seja o IPI, o PIS e COFINS e o ICMS, num imposto só. Você calcularia, a empresa dava o valor, ficaria uma alíquota alta, porque hoje o fato de você ter uma porção deles, muitas vezes é 8 aqui, 7 aqui, quando você somar é uma alíquota brutal. Você está falando do imposto de valor agregado, IVA. Criar um IVA e acabar com esses outros eles. todos. Inclusive o ICMS ou conviveria com o ICMS? Não, eu falaria, faz tudo. Faz tudo. Então, de modo que você estabeleceria um índice, de modo que uma empresa calculava tanto, ia no banco, e o próprio banco já teria, como existe hoje, com algumas contribuições, para que o Estado vai de acordo com critérios de investimento do consumo ou da produção. Mas eu reconheço que eu fiz uma proposta de um novo sistema tributário que é difícil, porque tem aspectos federativos complexos, envolve repartição de rendas entre União. Então, de modo que eu faria, de imediato, identificar alguns pontos que trazem as maiores distorções. Uma delas é relação, eu ampliaria o super simples. Aumentaria hoje, você tem, eu acho que é 240 mil para microempresas, 2 milhões e 400 para pequenas empresas. Eu elevaria isso. Botaria 360, 3 milhões e 600, para que o maior número de pessoas de empresas entrar no super simples. Isso provou que não houve perda de receita, porque o número de empresas que se formalizaram foi realmente fantástico. Eu acho que foi importante, dizem que não houve reforma tributária. O super simples foi uma importante reforma tributária. Agora, eu acho que priorizar agora, eu daria, a presidente Dilma Rousseff anunciou da campanha da desoneração do investimento e da exportação. Porque você hoje dificilmente se encontra um país que tributa o investimento. E o problema da exportação também está complexo, porque você tem a imunidade tributária no produto que você exporta. Mas você tem o crédito acumulado nos insumos. Então, o processo de restituição é lento, o processo de créditos acumulados é grande. Então, as empresas, na realidade, estão pagando, sim, imposto sobre a exportação. E a mesma coisa sobre o investimento. De modo que hoje já tem, eu devo dizer até que, nessa comissão de acompanhamento da crise, o Senado aprovou um projeto desonerando as exportações e o investimento. Projeto que foi discutido amplamente com a iniciativa privada, até que eu tenho que dizer que eu fui o autor do projeto, mas que recebi subsídios. O Jorge Gerdau trabalhou conosco enormemente em nome do Grupo de Empresarial Brasileiro. O Senado aprovou, está na Câmara. Já passou em algumas comissões, está na Comissão de Justiça, acho que até Finanças já aprovou. E podia priorizar, porque realmente reforma tributária, fazer um texto de reforma tributária, você tem aqui 1.000 pessoas no Brasil que em 24 horas fazem um texto que seria nota 10 em qualquer universidade. Mas os aspectos federativos dessa reforma, então você tem que começar a atacar aqueles primeiros pontos que dificultam. Eu acho que você tem que ampliar os limites do super simples para aumentar a desburocratização, vamos dizer, das micro e pequenas empresas e desonerar o investimento e a exportação. Senador, ainda nessa linha de desoneração, vamos para um mineiro. O senhor responder a um mineiro, o senhor também é mineiro. O telespectador da TV Senado, Ivan Batista, de Patrocínio de Minas Gerais, quer saber se na reforma tributária que voltará a ser discutida no Congresso Nacional, não haveria espaço para que se criem mecanismos de desoneração da folha de pagamento das empresas. O que o senhor acha disso? É isso que nós conversamos. Eu acho que é um ponto... Quer dizer, não só para exportação, ele sugere para tudo. Eu acho que... Você sabe que isso daqui, a desoneração da folha de pagamento é examinada há mais de 40 anos. E é um peso muito grande na arrecadação. Ele é um instrumento grande, distorce,
é responsável pelo trabalho informal do Brasil, porque uma empresa para contratar, o custo da contratação é elevada. Muitas vezes se discute tirar da folha e passar para o faturamento. Também tem posições positivas e negativas. Agora, o que eu acho é que você tem que começar. Chegou uma situação em alguns setores, como eu falei, que se você não desonerar a folha, simplesmente você vai fechar setores industriais. O senhor tem uma emenda, uma proposta aqui, tramitando aqui, que é de alteração do artigo 159 da Constituição. O senhor pretende ampliar a base de